Bom dia, Felipe. Bom dia aos ouvintes. 74% dos brasileiros são contra doações eleitorais de empresas, diz uma pesquisa encomendada por vocês para o Datafolha. Na verdade, Felipe, essa pesquisa, ela traduz exatamente um sentimento que nós já tínhamos, né, há bastante tempo. Ou seja, na visão da Ordem dos Advogados do Brasil, e pelo que nós temos visto até mesmo em debates com a sociedade, em audiências públicas que a Ordem dos Advogados do Brasil realizou ao longo de muito tempo no Brasil todo, nós temos recolhido exatamente esse sentimento das pessoas. Parece que as pessoas compreenderam efetivamente o mal que é o financiamento de empresas nas eleições, né? E nós temos visto, inclusive, na própria Operação Lava Jato e tantos outros casos de corrupção que são denunciados dia a dia, que este fato, ou seja, o financiamento de empresas a candidatos políticos, está no próprio nascimento da corrupção nestes casos todos que têm sido aí denunciados. Por isso a Ordem dos Advogados do Brasil se posiciona francamente contrária, né? Entendemos que este é o ponto central da reforma política que deve ser de fato defendida, a ponto de termos ajuizado, inclusive, uma ação direta de inconstitucionalidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Esta ação, como todos sabem, ela tem inclusive já 6 votos adiantados de ministros do Supremo que são favoráveis à tese levantada pela Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, da inconstitucionalidade do financiamento empresarial, né, do financiamento por parte de empresas. E como é que vai se financiar? E como é que se financia, então, uma campanha? Nós temos defendido que as campanhas possam ser financiadas, que os candidatos possam receber financiamentos privados, ou seja, de pessoas físicas, né, até um limite, até um teto, e ainda através do fundo partidário. Ou seja, o fundo partidário hoje já existe, então se manteria o fundo partidário e as pessoas, os candidatos seriam também financiados a partir da doação de pessoas físicas, né? O que, na nossa avaliação, na nossa visão, baratearia muito, reduziria em muito o custo hoje das campanhas políticas, que também é algo que deve ser, de fato, objeto de uma profunda reflexão de todos nós, né? O que faz uma pessoa, muitas vezes, um candidato a deputado federal, um candidato a deputado estadual, 1, 2, 3 milhões de reais numa campanha, se sequer vai receber isto ao longo dos 4 anos que estará exercendo a sua função. Tá, eu sinceramente, desde que não seja totalmente público, né? Não, porque... mas não é nem público. Não, eu entendi, eu não... Isso claro, tá? Não, perfeito, mas eu desde que não seja público esse dinheiro, porque é o seguinte, sinceramente, minha posição, tá? Uhum. As pessoas pegam, não tem saúde, não tem educação, não tem segurança, e vão ver o dinheiro deles usado pelos políticos para fazer ainda campanha, para mentir para nós, muitos deles, depois, aí não, né? Então, se for financiamento público, financiamento privado, né, com um limite, com as pessoas investindo naqueles políticos que elas acreditam, eu acho que é muito boa a alternativa da OAB. Eu só não quero realmente, doutor Cláudio Lamarck, dinheiro público em campanha, porque eu não aguento mais essa roubalheira e chega também de meter a mão em dinheiro público, sabe? Felipe, concordo contigo, e eu também tenho essa visão, e o que a Ordem dos Advogados do Brasil defende não é efetivamente financiamento público de campanha, né? Importante até esse teu espaço, essa audiência extraordinária que tem o teu programa, nos oportuniza exatamente isso, mais uma vez, reiterarmos, né, a sociedade brasileira, a sociedade do Rio Grande do Sul, que nós não defendemos. A ideia não é a defesa de financiamento público. Nós queremos um financiamento democrático de campanha. A base do financiamento que a Ordem dos Advogados defende, que eu particularmente, pessoalmente também sou totalmente favorável, é a linha do financiamento privado de campanha e a manutenção do que nós já temos hoje, que é o fundo partidário. Ou seja, não se pode pensar, e concordo plenamente com o que tu colocaste, não se pode pensar hoje em retirar recursos públicos, né, de uma nação que deve tanto para o seu cidadão, para o seu povo, educação, na área da segurança, na área do saneamento básico. Isto é absolutamente inviável na minha avaliação também pessoal.
Tá certo. Bom, só uma situação, se aguardava para hoje o ingresso da OAB, nós até conversamos sobre isso no sábado, que tinha sido anunciado, né? Contra aquela forma que Eduardo Cunha recolocou a maioridade penal em votação na semana passada no Congresso. Saiu a notícia que a OAB ia ao Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira, mas não vai, né? Vocês vão aguardar o fim do processo, é isso? Exatamente, a ordem tem que aguardar o final deste processo. Esse é um entendimento nosso no que diz respeito a esse tema, até mesmo porque o tema será tratado no âmbito do Senado Federal e, de fato, agora nos resta exatamente aguardarmos para vermos exatamente qual será também a posição do Senado. Há uma posição, há um pleito de que fosse feito este ingresso judicial, ou seja, de que a Ordem dos Advogados do Brasil ingressasse com uma ação de inconstitucionalidade, até mesmo por ferimento ao processo, ao devido processo legal no âmbito legislativo, né, e que vai reforçar em muito esta ação, mas entendemos que isso deva ser feito quando finalizado esta votação. Importante, Felipe, tem um outro ponto que foi tratado no âmbito do Congresso, e notadamente no âmbito da Câmara agora, que foi uma manifestação do próprio presidente da Câmara, Eduardo Cunha, quando saiu esta pesquisa, que mostrou que esmagadoramente a sociedade brasileira hoje ela é contrária ao financiamento privado de campanhas, e o presidente Eduardo Cunha ainda fez uma crítica marcante à Ordem dos Advogados do Brasil no dia de ontem. E eu como resposta a esta crítica do presidente Eduardo Cunha, nós temos que dizer que o presidente Eduardo Cunha ainda precisará de um advogado, então ele vai respeitar a Ordem dos Advogados no momento que ele efetivamente precisar de um advogado para se defender em juízo, notadamente agora nas acusações que lhe são feitas no que diz respeito à sua participação na Operação Lava Jato também. A presidenta Dilma Rousseff disse que não cai. E disse um negócio que é o óbvio, né? Desculpe, ela também disse isso, mas na verdade isso está reforçado por outras pessoas, né? Diz o seguinte, tem que produzir provas. O senhor é advogado, trabalha com essa situação. Como é que vai acontecer? Porque tem muita delação, tem muito depoimento, e é claro que o Ministério Público Federal tenta fechar essa situação toda, fazer a partir disso a busca da prova, a coleta da prova. Mas o senhor acredita que hoje nós teremos muita gente aí que pode ir a julgamento sem provas documentais? Porque a situação tá complicada, né? Nos depoimentos está todo mundo se complicando. Eu imagino que o trabalho hoje que está sendo feito, tanto pelo Ministério Público quanto pelo próprio magistrado que está apreciando e julgando esses casos, ele parte exatamente de uma ideia de que haja efetivamente a prova para, eventualmente, a condenação de uma ou de outra pessoa, né? Nós não podemos entender o processo judicial e não podemos entender uma condenação sem, primeiro, o devido processo legal, a ampla defesa das pessoas, mas, acima de tudo, sem elementos que efetivamente autorizem uma condenação. O que nós temos que aguardar neste momento é exatamente que se tenha conhecimento de todas estas provas e, acima de tudo, que se tenha conhecimento do que efetivamente tem nessas delações premiadas na sua integralidade. E aí, a partir deste momento, nós firmarmos a nossa convicção, né? A convicção das pessoas, a convicção dos cidadãos e até mesmo da Ordem dos Advogados do Brasil. As empresas darão um jeitinho, diz aqui o Fábio de Porto Alegre, na questão do financiamento, na questão do financiamento. Mas é importante que seja dito, né, Felipe, ao Fábio, que por mais jeitinho que as empresas deem, isto ficará mais difícil na medida que se tenha de fato a proibição do financiamento por parte das empresas, né? Por mais que as empresas busquem, a partir da proibição, dar um jeitinho, como ele diz, isso ficará de alguma forma mais escancarado se efetivamente nós tivermos as doações das empresas. E aqui também é importante que seja dito que nós defendemos também a criminalização do Caixa 2. Então, estes dois fatores, a conjugação destes dois fatores, nos dará a condição, efetivamente, de termos, de fato, uma punição se nós detectarmos, ou se a Justiça Eleitoral detectar o financiamento por parte das empresas. Rapidinho, tá? Que essa é uma questão sindical, tá? Meu nome é Nicolau. Pelo que a diretoria da OAB não se
Por que a diretoria da OAB não se preocupa em reduzir a anuidade que cobra dos advogados e investe em assuntos que não são da categoria profissional? O advogado paga caro para trabalhar, reclama ele aqui. Bom, primeiro porque a Ordem dos Advogados do Brasil é muito mais do que um conselho de classe. A instituição OAB, ela tem um compromisso histórico, sim, com a fiscalização do exercício profissional, com a defesa inarredável das prerrogativas dos advogados, mas também um compromisso por força de uma lei federal, da Lei 8.906, no seu artigo 44, a Ordem dos Advogados do Brasil tem um compromisso com a defesa do Estado Democrático de Direito, um compromisso com as instituições, um compromisso com a defesa dos direitos humanos. Isso está expresso na lei federal, sim, e na própria Constituição Federal, através do seu artigo 133. E segundo, que a questão da anuidade, da redução da anuidade, que uma anuidade de R$700, R$800, dividida por 12 meses, ela não pode ser considerada uma anuidade alta, né? Eu não acredito que se possa efetivamente dizer hoje que R$700, R$800 diluído ao longo de 12 meses, ou seja, isto dará um valor mensal bastante insignificante no contexto. Não se pode dizer que essa anuidade seja uma anuidade cara. E a Ordem dos Advogados do Brasil, ela não investe nenhum real que seja que não esteja efetivamente dentro das suas finalidades institucionais e legais. Obrigado ao senhor, um excelente dia de trabalho. Muito obrigado, Felipe, um abraço a ti, um abraço aos ouvintes e mais uma vez parabéns pelo programa.